Imagine yourself sitting on a bench at the edge of a park, surrounded by the gentle sound of leaves rustling in the wind. The day seems like any other, but deep down, something has started to change. Something invisible, yet undeniable, is awakening within you. At first, it's a subtle sensation, like a distant whisper that almost gets lost in the noise of the world around you. But over time, that whisper begins to intensify, growing in volume and clarity until it becomes impossible to ignore. This calling, you can't quite understand where it's coming from. It's a mysterious pull, almost magnetic, drawing your attention towards something greater, something beyond what your eyes can see. With each step you take, with every new morning that dawns, this feeling grows, like a flame starting to ignite within you, an insatiable desire, a thirst that no earthly water can quench. You find yourself thinking more deeply about the questions of life. What once seemed trivial now carries an unexpected weight. The beauty of a flower, the simplicity of a smile, the glow of the stars. Everything around you seems to be trying to tell you something, as if the universe is whispering ancient secrets. There's an urgency in your chest, a need to seek answers, to understand something that cannot yet be fully defined. And even when you try, you can't escape this relentless desire to connect with something greater, something divine. What once was a distant curiosity now transforms into an unyielding quest. The journey has begun, and somehow you know there's no turning back. You start to wonder, could this be a calling from something higher? From someone who has plans for me? And as these questions echo in your mind, a certainty begins to take shape. You've been chosen for something extraordinary, even if you don't yet know exactly what it is. But with this calling, something unexpected also arrived. Suddenly, every action you took seemed to carry a different weight. Those small things that once went unnoticed now caused a deep unease. A comment made in the heat of the moment, an unthoughtful action. Everything seemed to echo in your conscience, like a bell that wouldn't stop ringing. The guilt was unlike anything you'd ever felt before. It wasn't the kind of guilt that fades with time. It was almost as if there was a force within you, a soft yet firm voice that wouldn't allow anything to be swept under the rug. Every mistake, every misstep, no matter how small, made your heart race, and the regret washed over you like a tide rising without warning. You begin to realize that you can no longer act as you once did. Your former carelessness transforms into constant vigilance. What once seemed normal now feels like an alarm, a clear sign that something inside you has changed forever. And this change is painful, but at the same time, deeply liberating. This new awareness, this relentless sense of right and wrong, isn't just condemnation. It's an opportunity for renewal. Every regret comes with an invitation to be better, to purify yourself, to walk in a different direction. As if the very essence of who you are is being refined, cleansed of everything that once held you back. And even though, at times, this feeling of guilt overwhelms you, deep down, you know you're not alone. There is a presence guiding you, correcting you with love, and leading you to a place of greater clarity and purpose. You realize that this conviction is a sign that you're on the right path, that your journey is real, and that despite the difficulties, you are being transformed into something greater. As this transformation continues, you begin to notice something curious around you. Those who were once a part of your life, people with whom you shared moments, conversations, and laughter, now seem distant. It wasn't sudden, but gradual. Friends, the ones you considered close, have started to drift away, almost as if an invisible wall has risen between you. At first, you try to ignore it. You think it's just a phase, that they're busy, distracted. But over time, it becomes clear that something has changed. Conversations that once flowed easily now feel forced. Meetings that were frequent have become rare. You notice strange looks, smiles that are no longer as warm. And then, the truth reveals itself. They don't understand. They can't comprehend the change that has taken place within you. It's painful. After all, these are the friends who have been with you for so long, who know your history, your secrets, your fears. But now, they seem unable to recognize the person you're becoming. And you realize that just as your internal journey is transforming you,
it is also affecting your external relationships. These distances hurt. There's no denying it. Losing people with whom you had deep connections is a hard blow to endure. But as time passes, you begin to understand that this is also part of the process. Those who cannot follow your new path are left behind, not out of cruelty, but because your journey now requires a different focus, a deeper commitment. And so, slowly, you begin to accept it. Accept that some losses are necessary, that the path you're walking is unique, and not everyone is meant to walk it with you. It's a process of purification, not just for you, but for your relationships as well. You are being shaped, and at the same time, everything around you is adjusting to this new reality. Over time, as you grow accustomed to the solitude of lost friends, something unexpected starts to happen. Temptations, those little provocations in life that once seemed easy to ignore, now emerge with overwhelming intensity. It's as if, with each step you take toward your calling, opposing forces rise with even greater strength to pull you back. These temptations are no longer subtle. They present themselves directly, challenging everything you've been trying to build. What was once a slight discomfort now becomes a true battlefield within you. Small past failures, old habits you thought you had overcome, now return with renewed force, trying to destabilize your progress. And it's not just internal temptations. Around you, it feels like the world is testing your newfound faith. People who never questioned your choices before now start to provoke you, challenging your convictions. Situations that once seemed harmless become tests of willpower and spiritual resilience. You feel as if you're in the middle of a desert, where every step is a struggle against unseen forces trying to pull you off your path. But in this moment, something profound is revealed. Amidst the temptations, you start to realize that no matter how intense they are not invincible. And more than that, you begin to notice that each challenge faced, each temptation overcome, strengthens something within you. Like iron being refined by fire, your faith, your conviction, your courage begin to solidify. You remember ancient stories of how even those who followed divine paths were tested. And this brings you unexpected comfort. These temptations are not signs of weakness or failure, but rather an indication that you're on the right path. The fact that you're being tested shows that you're on a journey that's worth it. And even in the darkest nights, when the temptations seem unbearable, you start to understand that you're not alone. There's a greater force beside you, strengthening you with every step. And as you walk through this desert of trials, something inside you whispers, "Keep going. You're being shaped for something greater. Don't give up now." In the midst of these internal and external battles, something unexpected begins to emerge. In moments of utter exhaustion, when you feel on the verge of giving up, a new strength awakens within you. It's not an ordinary strength. It's as if, suddenly, something greater fills you, an authority you've never experienced before. At first, you don't notice it, but in small situations, you realize that something has changed. Maybe it's the way you react to conflict, or the sudden courage that arises when someone needs help. Words that once stuck in your throat now flow with a confidence you never knew you had. There's a new boldness within you, a quiet, yet unshakable confidence. And this authority isn't just yours. You realize it comes from something much greater. It's as if you're being guided, moved by a force that propels you forward. You find yourself acting in situations that, in the past, would have paralyzed you. Maybe it's a sudden urge to pray for someone in need or a word of comfort you never imagined you could offer. And surprisingly, these actions have an impact. You see changes around you. People start to notice this difference, this new presence in you. What's most curious is that this authority isn't made of power in the traditional sense. It's not about controlling or dominating. On the contrary, it comes from a place of humility and service. It's a power born from a connection to something divine, something that transcends the ego. And the more you open yourself to it, the stronger this authority becomes. You realize that, in moments of uncertainty, this inner strength guides you. It gives you words when you don't know what to say. It gives you courage when fear consumes you. And most importantly, it makes you realize that you're no longer fighting alone. There's a constant presence by your side,
something that surrounds and empowers you. And so, each time you act with this authority, you connect more deeply with your purpose. You understand that you were called for something greater, and with this new strength, you're being prepared to face even greater challenges. But this new strength, this authority that has begun to emerge, hasn't gone unnoticed. With it, the first shadows of persecution appear. What was once just slight resistance in your path now starts to turn into real opposition. People who once ignored you now seem focused on bringing you down. Criticism comes from all sides, sometimes even from unexpected places. From those you thought would support you. You begin to feel the weight of this persecution. It's not just disapproving looks or whispered comments. There's an increasing intensity in the attacks. Some people distance themselves completely, as if your spiritual growth makes them uncomfortable in a way they can't explain. Others become more hostile, trying to discredit you, undermine your confidence, and make you question if all of this is even worth it. And the most painful part is when this persecution comes from people who share the same faith, those who should be by your side on this journey. Maybe out of envy, maybe out of fear of the unknown, they attack you, as if your transformation threatens them in some way. The pain of being judged and rejected by those who once walked with you is deep. But at the same time, this pain brings a new clarity. You start to understand that persecution is a reflection of the light that now shines more brightly within you. The more you commit to your purpose, the more intense the resistance becomes. And this resistance, although hard to bear, is a sign that you're on the right path. Each criticism, each attack, strengthens your resolve. You realize that if you're being persecuted, it's because you're doing something that matters. And this gives you a new perspective. Instead of fearing persecution, you start to accept it as part of the process. It shapes you, strengthens you, and brings you even closer to your purpose. You understand that you're not alone in this struggle. Many before you have faced persecution, and many after you will face it too. But despite the adversities, you continue on. Because now, more than ever, you know that you were called for something greater. And nothing, not even persecution, can steer you away from this path. Com o peso da perseguição ainda presente, algo ainda mais profundo começa a emergir em você. Uma compulsão, quase irresistível, para agir em defesa dos oprimidos e desamparados. É como se, de repente, a dor do mundo ao seu redor se tornasse insuportável, e você não pudesse mais ignorar o sofrimento alheio. Onde antes você poderia ter passado ao largo, agora sente uma urgência, uma necessidade de intervir, de fazer algo. Você se vê atraído por situações que antes talvez o assustassem. Histórias de injustiça, de pessoas vulneráveis sendo maltratadas ou esquecidas, começam a ecoar em sua mente de uma maneira que não consegue mais ignorar. E, sem perceber, você começa a se envolver, a tomar partido. Não porque quer, mas porque sente que deve. Há uma força dentro de você, uma espécie de responsabilidade que cresce a cada dia, empurrando-o para a linha de frente. Você se encontra diante de situações que colocam sua própria segurança em risco, mas não consegue recuar. Aquele impulso incontrolável de proteger os fracos, de defender os que não têm voz, é mais forte do que qualquer medo que possa sentir. E então, sem hesitação, você se levanta em defesa daqueles que não podem se defender sozinhos. Essas ações não passam despercebidas. Algumas pessoas começam a vê-lo como um líder, alguém que é guiado por um senso de justiça maior. Outros, aqueles que se beneficiam da opressão, veem você como uma ameaça. As pressões aumentam, os perigos se intensificam, mas você não consegue parar. Porque agora, mais do que nunca, você entende que essa luta não é apenas sobre você. É sobre todos aqueles que foram deixados para trás, esquecidos, ignorados. E com cada ato de justiça, você sente a conexão com seu chamado ficando mais forte. Cada vez que você se coloca em risco por alguém que precisa, cada vez que levanta a voz contra a injustiça, é como se estivesse respondendo ao chamado que ouviu lá atrás, aquele sussurro que começou tudo. Você percebe que isso, essa luta pela justiça, é uma parte vital de seu propósito. Você se tornou um defensor, uma luz em meio às trevas. E mesmo que o caminho à frente seja perigoso e incerto,
você sabe que não pode parar agora. Porque essa é a jornada que você foi chamado a seguir, e os fracos e oprimidos precisam de alguém que lute por eles. Com cada ato de defesa aos oprimidos, algo começa a mudar dentro de você. É como se seus olhos estivessem mais abertos do que nunca. A cada novo dia, você passa a sentir a presença de algo maior ao seu redor, uma força constante que parece estar sempre com você. Não é uma presença física, mas algo mais sutil, mais espiritual. É uma consciência cada vez mais aguçada de Deus, como se Ele estivesse ao seu lado em cada decisão, cada passo, cada palavra. Antes, você agia por instinto, por convicção própria. Mas agora, percebe que suas escolhas não são mais tão independentes quanto pensava. Há uma voz suave, quase imperceptível, que guia suas ações. Às vezes, é uma sensação no fundo da sua mente, um pressentimento que o faz parar e reconsiderar. Outras vezes, é uma clareza repentina, como se a resposta estivesse sempre ali, esperando que você a visse. E você começa a perceber que não pode mais ignorar essa presença. Ela está sempre lá, silenciosa, mas poderosa. Cada decisão que você toma agora passa por um filtro diferente, um filtro que não é mais seu. Você começa a buscar a vontade divina em tudo o que faz. Desde as pequenas escolhas do dia a dia até os grandes momentos de decisão, você se pega perguntando: o que Deus quer que eu faça aqui? Essa nova consciência o transforma. Você não age mais por impulso ou pelo desejo de agradar a si mesmo. Sua prioridade agora é servir a algo maior, seguir essa voz interior que o guia com uma sabedoria que vai além do que você poderia imaginar. E isso muda tudo. As preocupações que antes o consumiam parecem diminuir. As ambições pessoais perdem o brilho diante do chamado de algo mais profundo, mais eterno. E enquanto você se ajusta a essa nova realidade, percebe que sua própria presença começa a afetar os outros. Pessoas ao seu redor notam a mudança. Elas sentem algo diferente em você, algo que não conseguem explicar, mas que as atrai de alguma maneira. Sua presença, antes comum, agora carrega uma luz que incomoda aqueles que vivem na escuridão. Alguns se afastam, incomodados pela sua transformação. Outros, no entanto, se aproximam, buscando entender o que há de diferente, o que mudou dentro de você. Essa consciência crescente de Deus se torna parte de quem você é. Você passa a andar pelo mundo com uma sensibilidade que antes não existia. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, tudo começa a ser moldado por essa conexão divina. E, ao fazer isso, você percebe que está se aproximando cada vez mais do verdadeiro propósito pelo qual foi chamado. Com essa nova sensibilidade espiritual permeando cada aspecto de sua vida, algo fascinante começa a acontecer. As pessoas ao seu redor começam a perceber, de forma ainda mais clara, que você não é mais o mesmo. Você mudou, e essa mudança não pode ser ignorada. Mesmo aqueles que nunca tiveram interesse por questões espirituais, agora sentem algo diferente ao estarem próximos de você. Algumas reações são de curiosidade, outras de desconforto. Mas uma coisa é certa: ninguém permanece indiferente. Sua transformação não é apenas interna, mas agora reflete externamente em tudo o que você faz. Há uma luz em você, uma presença que transcende as palavras. Quando você entra em um ambiente, parece que o ar muda. Quando fala, as pessoas escutam com atenção redobrada, não porque sua voz seja mais alta, mas porque ela carrega algo profundo, algo que toca o espírito delas, mesmo que elas não consigam explicar. E é aí que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Pessoas que antes viviam confortavelmente em seus próprios erros, ou que estavam imersas em hábitos destrutivos, começam a se sentir incomodadas simplesmente por estarem perto de você. Elas podem não dizer isso em voz alta, mas você percebe. Seus olhares evitam o seu, suas conversas ficam mais contidas, e algumas delas até se afastam, como se a luz que você carrega expusesse as sombras que elas prefeririam manter escondidas. Essa mudança cria uma divisão visível. Enquanto alguns se afastam, há outros que são atraídos por essa luz. Eles vêm até você em busca de conselhos, de orientação, querendo entender o que aconteceu, como você conseguiu mudar tanto.
Eles percebem que algo em você é diferente, algo que eles também desejam para si mesmos, mesmo que ainda não saibam como alcançar. E então, sem que você precise fazer muito esforço, sua vida começa a impactar diretamente a vida dos outros. Sua presença se torna um catalisador para a transformação alheia. As pessoas ao seu redor começam a reconsiderar suas próprias escolhas, suas prioridades e até mesmo suas crenças. Tudo porque, ao verem você, percebem que a mudança é possível, que há algo mais profundo esperando por elas também. Esse novo nascimento, essa transformação que você experimentou, começa a se espalhar como uma faísca em um campo seco. Você se torna luz em meio às trevas, um farol para aqueles que estão perdidos, ainda que não tenha buscado esse papel. E agora, ao ver as vidas ao seu redor sendo impactadas, você entende que sua jornada nunca foi apenas sobre você. Seu chamado está ajudando a guiar outros para a mesma transformação que você vivenciou. À medida que essa luz dentro de você brilha cada vez mais intensamente, há um entendimento que cresce em seu coração. Você não foi apenas chamado para uma transformação pessoal, mas para guiar outros nessa jornada. E, em algum momento, essa realidade se concretiza em um confronto inevitável, um momento em que tudo o que você aprendeu, tudo o que você se tornou, é testado de forma definitiva. Esse momento chega sem aviso. Talvez seja uma decisão crítica que precisa ser tomada, uma situação inesperada que desafia sua fé, ou um confronto direto com as forças que sempre tentaram derrubá-lo. Seja qual for a forma, você sente o peso dessa provação, o tipo de desafio que define seu destino. No meio desse conflito, há uma calma dentro de você que antes não existia. Sim, o medo pode tentar se infiltrar, as dúvidas podem surgir, mas agora você está armado com algo que vai além da lógica ou do instinto, uma confiança inabalável. Você sabe que não está sozinho. A presença que o guiou até aqui, que o transformou, que iluminou seu caminho, agora se manifesta de forma ainda mais poderosa. Esse confronto é uma prova final, o ponto culminante de sua jornada até aqui. E, surpreendentemente, o que parecia ser um teste de sua força pessoal, revela-se como uma demonstração de algo muito maior. O poder de Deus agindo através de você. Não é sobre o quanto você pode suportar, mas sobre o quanto você pode confiar. Você percebe que tudo o que foi exigido de você até agora, cada sacrifício, cada mudança, cada desafio, estava preparando-o para esse momento. E então, ao enfrentar esse desafio final, você se entrega completamente àquela força maior. Suas palavras, suas ações, sua própria existência, tornam-se um reflexo da vontade divina. Você não luta mais sozinho. Há algo maior operando através de você, guiando suas mãos, seus pensamentos, seus passos. No final, o confronto não é apenas uma batalha vencida. É uma revelação. Você entende que tudo, desde o chamado até as perseguições, desde as tentações até as vitórias, fazia parte de um plano maior. E nesse momento de clareza, você se dá conta de que está exatamente onde deveria estar. Você foi moldado, refinado, e agora, está pronto para cumprir o propósito pelo qual foi chamado. A jornada não termina aqui, mas você sai desse confronto com uma nova certeza. O que começou como um sussurro distante agora se tornou uma voz clara e poderosa dentro de você. E com essa voz, você sabe que está preparado para qualquer coisa que venha pela frente, porque, finalmente, você entende que nunca esteve sozinho nessa jornada.